Em Brasília, a expectativa é de que a CPI da Covid-19 seja instalada ainda esta semana. A comissão deve começar ouvindo os ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. O senador Omar Aziz, do PSD, escolhido para presidir a CPI da Covid-19, garantiu hoje que a comissão não vai terminar em pizza. Em entrevista à rádio CBN, ele disse que, diferentemente de outras comissões que são abstratas para a maioria da população, essa CPI está na residência de todos os brasileiros. Omar Aziz disse ser natural que os ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro e técnicos da pasta sejam ouvidos, mas ele se colocou contra convocar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para depor. Aziz pontuou que a CPI vai investigar assuntos relacionados à pandemia e que eventuais problemas relacionados ao auxílio emergencial e a Guedes devem ser tratados na Comissão de Assuntos Econômicos. A convocação de Guedes deve ser um dos primeiros embates entre os integrantes do colegiado. Ao contrário de Omar Aziz, outros senadores querem que o ministro da Economia seja ouvido. Já Renan Calheiros, do MDB, que deve assumir a relatoria, disse que não será intimidado com a notícia de que a Polícia Federal fará uma agenda paralela de investigações. Segundo o jornal O Globo, quanto mais avançar a CPI, mais poderão ocorrer operações da PF contra governadores e prefeitos, o que seria uma forma de pressão. Renan Calheiros e Jader Barbalho, suplente da CPI e também do MDB, têm filhos governadores e outros senadores também têm proximidade com políticos de seus estados. O grupo que aglutina senadores de oposição e independentes, que está sendo chamado de G6, acertou que o senador Alessandro Vieira será o responsável por fazer o plano de trabalho da CPI. Segundo ele, a ideia é organizar um cronograma cronológico que levante ações, erros e omissões desde o início da pandemia. Para agilizar os trabalhos, devem ser criadas sub-relatorias para apurar ações e omissões do governo, a situação de Manaus e os repasses financeiros a estados e municípios. Após o acordo que definiu presidente, vice e relator, o senador Eduardo Girão, do Podemos, disse que não concorda e confirmou que será candidato à presidência da CPI. Foi ele o parlamentar que colheu as assinaturas para que repasses da União a estados e municípios também fossem investigados. É muito importante que a gente não deixe essa CPI ter uma conotação política partidária visando 2022. Isso não é correto com o povo brasileiro, com a dor e com o sofrimento das pessoas que sofrem as consequências dessa pandemia, tanto na questão da saúde pública, como na questão do desemprego e da fome. Precisamos ter uma análise técnica imparcial com relação a isso. E a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, anunciou nas redes sociais que entrou com uma ação na Justiça Federal para impedir que o senador Renan Calheiros, do MDB, assuma a relatoria da CPI da Covid. A deputada, que é aliada do Palácio do Planalto, afirmou que a presença de alguém com processos e inquéritos na Justiça fere o princípio da moralidade administrativa. Renan não é o único investigado a compor a comissão. Outros 6, sendo 4 titulares e 3 suplentes, também são alvos de processos, incluindo nomes alinhados do governo, como o senador Ciro Nogueira, do PP.